Porque no dia em que é comemorado no Brasil o dia de Nossa Senhora Aparecida, nós fizemos um levantamento aqui, fizemos um levantamento de assuntos que faz parte da nossa sociedade mundial desde sempre. É segmento paralelo que existe entre a política e a religião. Vários políticos são disseminadores ou representantes de alguma religião, mas pelo menos aqui no Brasil vivemos oficialmente em um Estado laico. Incentivar a inclusão de um ministro terrivelmente evangélico no Supremo Tribunal Federal cabe em nossa sociedade? É um bom assunto, é um tema, entre outras questões que afetam diretamente essa discussão, né, entre política e religião. E aqui na bancada do 3 em 1, nós temos uma professora de ética, filosofia, que entende bastante sobre isso. E eu quero que possa trazer neste feriadão, minha querida Bruna Torlai, um pouco de conhecimento para as pessoas, né? Porque esse não é um debate que vem atualmente, né? Isso nós estamos falando da antiguidade. Sim, nossa, essa história sobre as relações entre política e religião, ela é antiquíssima e muita gente acredita erroneamente que ela data do iluminismo. Então é muito legal a gente ter a oportunidade de discutir. Se a gente voltar lá para a antiguidade, a gente percebe que a religião, ela tinha uma relação de subserviência com o Estado. Na Grécia e em Roma, tá? Em Grécia e Roma, então, a religião, ela era vista como um instrumento de coesão social. E aí havia uma indissociabilidade entre as funções. Para vocês terem uma ideia, em Roma, o imperador era também o sumo pontífice, a autoridade máxima da igreja. Aquilo, né, que o Henrique VIII, lá na Inglaterra absolutista, quis reviver, né? Aquela Inglaterra absolutista em que o chefe da igreja é também o chefe de Estado, tá? Então, na verdade, é de inspiração pagã essa ideia de mescla entre religião e Estado e, sobretudo, de instrumentalização da religião para objetivos do Estado, enquanto que o cristianismo é que traz essa grande diferença de separação das autoridades eclesiásticas e políticas. A gente tem já no finalzinho do século V o Papa Gelásio dizendo, olha, vamos separar as coisas. Por quê? Porque o cristianismo simplesmente não se presta a ser instrumento político. E isso sempre foi um ponto importante para a igreja. Então, quando a gente fala de Estado laico no Ocidente, a gente é obrigado a admitir, se a gente faz um estudo profundo das fontes, das cartas, dos registros, daquele primeiro registro lá de finalzinho do século V, lá em 480, a gente percebe que isso que a gente chama de Estado laico é, na verdade, uma invenção da igreja, da igreja cristã, tá? É uma invenção do cristianismo. Muita gente gosta de citar aquilo que está em Mateus, né? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus, mas a gente também já tem em Jó, né? Um versículo muito conhecido, né? O meu reino não é deste mundo. Então, na verdade, a gente tem para a igreja uma tentativa de defesa de ser instrumentalizada pelo Estado. É daí que vem, é aí que está a origem do tal do Estado laico, justamente para evitar aquela tentação do Império Romano, aquela tentação das culturas antigas nas quais a igreja era subserviente. Para o cristianismo, a igreja se ocupa da salvação da alma de cada indivíduo, e porque ela se ocupa da salvação da alma de cada indivíduo, ela, do ponto de vista moral, ela é superior. Por isso a gente tem que manter aí as autoridades devidamente separadas. Muito bem, a gente vai discutir bastante essa questão de política e religião, mas eu quero saber do nosso Piperno, aquele que joga um tempero aqui neste programa, que causa discórdia entre a nossa bancada, é o seguinte: o Brasil, meu querido Piperno, está caminhando para ser a segunda nação no mundo com maior número de evangélicos. O presidente da República já disse declaradamente, publicamente, inúmeras vezes, que gostaria de indicar um ministro terrivelmente evangélico ao Supremo Tribunal Federal e fez a indicação do André Mendonça. Como é que você vê essa mistura que o presidente Bolsonaro faz com a questão religiosa nessa indicação do Supremo? Vamos deixar a indicação para o Supremo para o final, Paulo. Eu não acho que seja... Não há mal algum no fato de que os grupos evangélicos assumam cada vez mais protagonismo em um país que tem, nesse segmento, uma população crescente. Quer dizer, se há cada vez mais evangélicos no país, é natural que eles ocupem cada vez mais posições, seja aí nas empresas privadas, nas empresas públicas, nos parlamentos, nos governos. Ou seja, a gente está falando de presença em todos os setores
que a sociedade. Não há mal algum nisso, muito pelo contrário. Eu acho que vai expressando uma participação cada vez maior. Até porque, ficando restrito aqui ao Brasil, não há novidade alguma na participação muito grande das igrejas. No passado, mais especificamente da Igreja Católica, na vida política do país. Até porque todos os governos, desde os tempos lá da monarquia, aliás, antes disso até, eles tentaram, de certa forma, cooptar essa igreja, porque sempre foi uma igreja muito mais capilarizada do que qualquer segmento, qualquer instância aí do poder público. Então, era natural que aqui no Brasil houvesse, sim, essa união entre igreja e Estado que demorou aí para ser separado. A gente não pode esquecer que, por exemplo, no tempo do Império, a gente teve a figura forte do regente Feijó, um padre católico, né, que durante algum tempo se tornou, inclusive, a figura política mais proeminente da vida nacional. Quando houve a proclamação da República, a mesma coisa. A igreja teve forte participação nisso, assim como, por exemplo, nos movimentos aí da década de 30. E aí a gente tem a inserção do movimento integralista nisso, do movimento de Plínio Salgado. Então, veja, a gente sempre viu essa participação da igreja na vida nacional. Perto do golpe, um pouco antes do golpe de 64, a marcha da família com Deus pela liberdade, né? Se alinhando alinhando aos opositores do presidente Jango. Depois disso, a gente viu, por exemplo, o pessoal da teologia libertação, né? Aqui no Brasil, que teve como figura exponencial aí o Boff. Então, a igreja sempre participou. A novidade é que agora a gente tem uma maior participação e um realinhamento dos setores evangélicos. Tudo ocorrendo dentro da maior legitimidade. Agora, em relação ao Supremo, eu só lamento que o fato de ser terrivelmente evangélico, ele se torne a premissa para a escolha de um ministro. Eu acho que, antes da vocação religiosa dele, a gente deveria estar realmente avaliando o notório saber jurídico do indicado. E no caso desse recente indicado, a gente vai falar mais sobre ele depois, eu lamento porque ele se alinha a alguns preceitos muito obscurantistas. Aliás, o uso desenfreado aí da Lei de Segurança Nacional contra opositores é um exemplo disso. Serrão, como é que você vê justamente essa mistura política, religião, na sua avaliação, causa algum problema para a estabilidade democrática? Saudações, meus amigos e amados haters. Salve Nossa Senhora de Aparecida, salve criançada, que hoje é o dia de vocês. O Brasil é brinquedo, não. Principalmente nessa questão da relação da religião com a política. Há muito tempo, tem algumas histórias recentes que é bom a gente lembrar. No final da década de 80, o Partido Liberal de Álvaro Valle, e do qual participou também o Luciano Bivar, na fundação dele, ele nasceu com a ideia de recriar um partido que tivesse como força motriz a Igreja Católica e tendo para estabelecer até uma contraposição com o crescimento dos evangélicos na política e também com o avanço da teologia da libertação dentro da Igreja Católica. O tempo passou, o próprio Partido Liberal depois acabou sendo o partido que a Igreja Universal do Reino de Deus escolheu para ocupar e eliminar, com a morte do Álvaro Valle, o resquício de um partido que nasceu para ser ligado aos católicos. A força evangélica foi tão grande, a organização empresarial da Igreja Universal tão gigantesca, que eles conseguiram até fundar um partido próprio para eles depois, o PRB. Então, olha, o evangélico vai avançando, ele descobriu que tinha que ter poder político junto com a capacidade de ampliação e disseminação da pressão religiosa, da sua
referência religiosa. Então, isso no Brasil criou hoje algo que estamos assistindo atualmente, que é o quê? Uma presença maciça eleitoral dos evangélicos. O presidente Jair Bolsonaro se elegeu, também tornou-se evangélico, a esposa dele é evangélica, e ele tem feito, desde o começo do governo, um discurso altamente para esse público evangélico, que, curiosamente, tempos atrás, foi o mesmo público que também foi explorado pelo Partido dos Trabalhadores de Luiz Inácio Lula da Silva, que era originalmente ligado ao pessoal da Igreja na Teologia da Libertação. Então, veja, a relação de religião no Brasil é muito complexa, é curiosa, contraditória, cada hora a gente tem um interesse. Hoje, cada vez mais, o protagonismo evangélico, ao ponto de Jair Bolsonaro ter colocado aí como bandeira a escolha de um ministro para o Supremo Tribunal Federal que fosse terrivelmente evangélico. Mas a questão, nesse ponto, não é nem do ponto de vista religioso. O que ele quis colocar ali é que, na visão dele, no Supremo haveria demônios que talvez uma oração evangélica ajudasse a espantar. Então, é muito curioso. Ainda teremos, assim, muita polêmica com essa discussão sobre religião e política no Brasil. Ô Consta, boa tarde para você. Eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que a opção religiosa deve ser uma bandeira política? Paulo, a pergunta é excelente e fundamental. Eu trato disso, inclusive, no meu livro, Pensadores da Liberdade, que vai ser lançado semana que vem, aí em São Paulo, né? Veja, o Ocidente, a civilização mais avançada e liberal e que protege minorias e indivíduos que nós temos conhecimento, ela é um legado, né, judaico-cristão. É indissociável o Ocidente como civilização do cristianismo. E isso quem está dizendo não sou eu, é Tocqueville, entre tantos e tantos outros. Né? Max Weber tem o livro da Ética Protestante e o Capitalismo. Inúmeros pensadores enxergaram esse elo. Né? Parte da explicação a própria Bruna já deu. A César o que é de César está na Bíblia, meu reino não é desse mundo, e enquanto que outras religiões sempre misturaram de forma indistinguível ali a fé e a política. Agora, o fato da crença ser de foro íntimo não quer dizer que a política vai estar desprovida dessa crença. Porque aí a pergunta primária que a gente faz é: de onde vêm os valores? Política é para discutir o quê? A coisa pública, o convívio em sociedade, a polis, né? A vida fora daquilo que é exatamente a intimidade e o lado privado. Então, cada um leva seus valores. E a gente percebe que quem quer manter a crença religiosa apenas ali guardadinho, com vergonha, dentro de casa, né, do indivíduo, ele carrega para si o quê? Uma visão de mundo ideológica cuja fé é na razão, alguma outra coisa qualquer, tipo ministros que se consideram ungidos, iluminados, agentes que vão empurrar a história e mal sabem de onde vem o legado de certos valores, né? Como, por exemplo, a Declaração Universal do Direito do Homem na ONU. E isso está eivado de cristianismo. O movimento abolicionista, o movimento político, surgiu com os quáqueres, né? Um movimento religioso britânico. Então, o problema não é a pessoa levar para a política a discussão. Se você vai discutir política pública sobre aborto, é óbvio que a sua visão de mundo sobre o que é sacralidade ou não do indivíduo vai entrar em jogo na equação. Então, o curioso é que quem normalmente fala que Estado laico é um Estado que ele confunde com um Estado antirreligioso, é porque, no fundo, não quer concorrência para a sua religião. Qual é essa religião? Via de regra, a religião política secular, a ideologia. São os socialistas, são os progressistas. Esses não querem que as pessoas possam ter valores concorrentes, diferentes daqueles que são pseudo-racionais e muitas vezes totalitários e que produziram aí o século mais sangrento, né, da história da humanidade, que foi o século XX, por conta das ideologias totalitárias, que eram muitas vezes, ou quase sempre, anticristãs, né? O nacional-socialismo de Hitler, o fascismo e tudo mais, tinha ali uma pegada bastante contrária ao cristianismo, ao próprio liberalismo e ao capitalismo. Então, veja, os protestantes em si, eles empoderaram o indivíduo. E isso não só com a questão religiosa, como também pela tecnológica.
né, Gutenberg, a Bíblia, o Lutero e companhia, tudo isso tirou das autoridades e transferiu para o indivíduo a capacidade de pensar por conta própria, questionar, e até mesmo a questão literária, né, de alfabetização e tudo mais. Então, é impossível você dissociar tudo isso do que temos hoje como resultado no Ocidente. E aí vem a questão do STF. É óbvio que o ministro não precisa ser terrivelmente evangélico e que isso não deveria ser o critério. Apesar de que já tivemos critérios também igualmente condenáveis, né? Quero um ministro negro, quero uma ministra que seja mulher. Por quê? O que tem que ter ali é o quê? Um juiz constitucional, com apreço ao livro que é a Constituição, no caso, né? Isso que está faltando no Brasil. Agora, se tem um notório saber jurídico e se tem idoneidade, se tem reputação ilibada, passou no crivo constitucional. Então, que o presidente queira alguém que tenha essa pegada evangélica é um direito dele. É óbvio que ele está acenando para a base, né, eleitoral, isso é óbvio. E também na questão dos valores, ele entende que alguém assim vai ser mais combativo em relação a certas pautas progressistas, ideológicas, ideologia de gênero, por exemplo, que certos ministros levam para dentro do Supremo. Então, tudo isso é parte do jogo. Agora, não dá para achar que o cristianismo ele está separadinho ali de tudo que nós vemos no Ocidente. Isso é um grande equívoco histórico. Bruna Torlai me pediu a palavra. Eu acho que tem mais 2 pontos que são interessantes a gente trazer para a discussão. Em primeiro lugar, que todo mundo adora ficar falando de democracia, né, moderna, representativa, estrutura, etc. E todo mundo esquece que o calvinismo, como organização, né, o Calvino ele forneceu basicamente o modelo democrático, tá? Tanto que o primeiro país, né, que tem esse tipo de organização, que ali é a monarquia constitucional na Inglaterra, com a Revolução Gloriosa, isso é uma conquista de uma série de de intelectuais, de parlamentares que eram calvinistas, tá? Ou de orientação parecida. Então, o calvinismo foi o movimento que é o movimento religioso, o movimento da reforma, que inspirou a democracia moderna, um dos principais agentes para contribuir para a estrutura democrática moderna. Então, todo mundo que fala de democracia e quer esquecer de falar de legado aí da igreja, né, legado do cristianismo, não sabe nem onde é que está, tem que se ressituar. E segundo ponto que eu acho interessante a gente falar é a indicação do André Mendonça. Né? Como que eu interpreto o Bolsonaro insistir nisso? Eu quero um ministro eu prometo indicar alguém terrivelmente evangélico, né? Na verdade, é terrivelmente religioso também. Nessa teoria clássica, da separação das autoridades, o ponto é o seguinte, né? A partir do momento que você tem igreja sendo submetida ao Estado, aquela autoridade que deve ser maior para justamente servir de parâmetro para quando os homens erram, porque os homens são falíveis. Mas Deus não é falível, esse é o ponto. Então, qual vai ser o parâmetro para que, quando os homens erram, quando os homens abusam do poder, quando os homens escrevem constituições ruins, qual vai ser o parâmetro para a gente salvar a moralidade, aquilo que importa, a ideia de justiça, a prática da justiça, a caridade, os conceitos fundamentais que permitem a convivência? Tem de ser algo que esteja acima da lei dos homens. Então, quando o Bolsonaro pensa o seguinte, o STF talvez tenha uma salvação, quando entre ali um ministro terrivelmente evangélico, para mim a tradução disso é muito clara. Ele está dizendo assim, quem sabe alguém que entenda que os homens são falíveis e que aqueles que, quando têm dúvidas quanto às próprias leis humanas, conseguem se referir a uma referência superior, né, para manter a humildade e se manter obedientes não só às leis, mas, sobretudo, à origem das leis, que é aquilo que a gente chama de direito natural, ou mais do que tudo, né, os valores, quem sabe alguém assim faça a diferença numa corte tão absolutamente corrupta do ponto de vista moral. Ô Piperno, eu quero saber de você no que você discorda daquilo que você ouviu, tanto do Serrão quanto da Bruna e do Constantino. Eu discordo principalmente dessa última ideia da Bruna, quando ela diz que, bom, Bolsonaro então pense em alguém que possa salvar o STF. Pera lá. Não falei isso. E alguém que possa nos salvar, então, da própria presidência. Eu não concordo com essa linha de raciocínio, porque eu não sei se o STF precisa ser mais salvo do que os outros poderes, né, Bruno? Não, mas eu não disse isso. Eu disse, quem sabe a Corte Suprema não tem a salvação se dentro dela não tivermos pessoas que tenham a humildade para entender que a lei humana é falível. Foi isso que eu disse, tá bom? Só para ficar claro.
Pois é, mas aí então eu também imagino que o mesmo preceito se aplique aos outros poderes, né? Também, por exemplo, vamos encher aí o legislativo de religiosos. Quem sabe, né? A gente não consiga, então, a salvação desse poder. Ou, quem sabe, alguém ainda mais religioso para ser o próprio presidente da República. É o seguinte, que as religiões, Você está distorcendo, elas, você está distorcendo o meu argumento. Você está distorcendo o meu argumento. Porque, na verdade, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente tem hoje ministros na Corte Suprema que se consideram motores da história, que se colocam acima de outros homens, que têm aquela atitude iluminista, que é uma atitude que é o seguinte, que ela é absolutamente contrária à ideia de uma autoridade, quando eu falo autoridade moral superior aos homens, que sirva como medida, já que os homens são falíveis. Quando você tem o ministro Barroso dizendo, não, os ministros têm uma função de empurrar a história, se você está tendo aí um ministro, que é um homem, que se coloca acima dos outros homens e diga, olha, os valores de vocês são atrasados, ruins e não servem. Eu vou dizer para vocês quais valores vocês devem ter. E a partir do momento que a gente tem um ministro que entende e reconhece uma autoridade moral superior a todos os homens, evidentemente ele não vai ter a arrogância de se colocar como modelo para os demais homens, como faz o nosso querido Barroso. Então, foi nesse sentido que eu falei, tá? Que eu entendo que seja essa a intenção ali do Bolsonaro, levar um pouquinho de humildade aí para o STF, deixar que os iluministros que se julgam deuses deixem de brincar de Fausto ali conosco. Piperno finaliza porque o Constantino também pediu. Não, eu ia até falar exatamente sobre o papel das igrejas, né, em outros estados, em momentos políticos importantes, como por exemplo, na queda do comunismo polonês. Né, naquele momento, o Papa João Paulo II foi uma figura fundamental, ajudando a derrubar a ditadura lá do general Jaruzelski. Da mesma forma que a ditadura de Franco, ela se aliava ao Opus Dei exatamente para oprimir ainda mais o povo espanhol. Então, fica difícil a gente caracterizar qualquer poder religioso como um poder moral acima do poder dos homens. Vai lá, Constantino. Eu queria entrar nisso que a Bruna disse, que eu acho que eu interpretei corretamente o que ela está tentando dizer, e se eu interpretei, eu concordo. Ela está lembrando daquela máxima, por exemplo, de Dostoiévski, né? Se Deus está morto, Nietzsche teria matado Deus, se Deus está morto, tudo é permitido. O homem é a régua de todas as coisas, de todos os valores. E isso é muito perigoso, isso leva à arrogância, que está na mitologia grega, Prometeu. Vou roubar o fogo dos deuses. Vamos lembrar dos jacobinos, a pior religião secular, né? A Revolução Francesa realmente deixou um legado de guilhotina, de rastro de sangue e terror, né? E é muito adorada e é o pai de várias ideologias totalitárias modernas, adorada por toda a esquerda atual, né? Qual é a marca desses jacobinos? É a arrogância, aquilo que Hayek chamou de arrogância fatal. É exatamente essa coisa prometeica, né? Eu vou substituir Deus, eu vou assumir o lugar de Deus e vou empurrar a história, né? Então, de fato, a Bruna tem um ótimo ponto quando diz que o verdadeiro cristão, né, ele tem uma tendência à humildade porque ele parte da premissa do pecado original. Ele parte da premissa do anjo caído. Ele sabe que o homem é falível. Ele sabe justamente aquilo que os pais fundadores da América sabiam, que você precisa ter o quê? Seitas concorrentes, poder descentralizado, mecanismo de freios e contrapesos. Por que tudo isso? Federalismo. Porque justamente tem medo da concentração de poder. Ainda mais em seres que se consideram iluminados, ungidos e querem empurrar a história. Então é exatamente esse o ponto. Uma figura que tenha esses valores, esse pé no chão, né? E saiba que acima dele tem algo que não é muito recomendável que ele mexa, tente destruir ou substituir, né? Aquele que olha para cima como inspiração, em vez de olhar para baixo, achando que o homem é o ápice de tudo que existe e que ele é o super-homem, né? Exatamente essa postura vai levar a uma humildade mais desejável no mundo da política. Se era mais ou menos essa linha que a Bruna queria argumentar, eu estou de total acordo. Serrão, para a gente fechar. Só para bagunçar um pouquinho o coreto político-religioso. Se Bolsonaro não indicasse o terrivelmente evangélico André Mendonça para o Supremo, ele poderia indicar o terrivelmente católico Ives Gandra da Silva Martins Filho. Filho do famoso Ives Gandra,
ex-ministro-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que é ultracatólico, inclusive ligado à prelazia papal Opus Dei. Já pensou?